Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me dessa semana. Gostaria de compartilhar com vocês o meu estudo pessoal do capítulo 17 a 19 do livro de Terceiro Nef. E o tema dessa semana é Eis que é completa a minha alegria. Então nós aprendemos essa semana que o Salvador esteve aqui nas Américas e ensinou o povo nefita. E ele deixou registrado todos esses seus ensinamentos. E no capítulo 17 ele continua, né? E uma das coisas que o Senhor falou é: eis que então aconteceu que depois de haver proferido essas palavras, Jesus novamente olhou para a multidão que o rodeava e disse-lhes: eis que meu tempo está próximo. Percebo que sois fracos, que não podeis compreender todas as palavras que o Pai me ordenou que vos dissesse nessa ocasião. Portanto, ide para vossas casas, meditai sobre as coisas que eu disse e pedi ao Pai em meu nome que as possais entender. E preparai a mente para amanhã, e eu virei a vós outra vez. Então o Senhor, ele pede para que nós possamos meditar, né? Preparar a nossa mente para que a gente possa entender os seus ensinamentos. Então ele pediu para que aquele povo meditasse, que eles fossem para a casa deles, preparar a mente deles, para que amanhã eles pudessem estar juntos com o Senhor e entender todas as coisas que o Senhor iria dizer. Então isso é um ensinamento importante para cada um de nós, saber que antes de obter os ensinamentos de Jesus Cristo, nós precisamos preparar a nossa mente, meditar, ponderar, ter a companhia do Espírito Santo conosco para poder absorver todos os ensinamentos de Jesus Cristo. O Salvador é nosso exemplo perfeito de ministração. O Senhor, ele estava muito misericordioso naquela ocasião e ele disse: tendes enfermos entre vós, trazei-os aqui e eu os curarei. Então todos aqueles surdos, cegos, aleijados ou mutilados, leprosos, o Senhor pediu para que fosse até eles e o Senhor, com muita misericórdia, ele curou todas aquelas pessoas. E à medida que foram conduzidos à sua presença, ele foi curando uma a uma. E após isso acontecer, prostraram-se aos seus pés, beijaram-lhe os pés, de modo que banharam com suas lágrimas. Então todos estavam muito agradecidos por verem todos esses milagres sendo realizados por Jesus Cristo. E aconteceu que ele ordenou que as criancinhas fossem levadas à sua presença. Então, nesse capítulo 17, o Senhor lhe pede para que os nefitas levem as crianças até ele. E essas crianças sentaram ali em volta do Senhor Jesus Cristo. E depois de haver proferido essas palavras, ele também se ajoelhou e eis que orou ao Pai. E os olhos jamais viram e os ouvidos jamais ouviram até agora coisas tão grandes e maravilhosas como as que vimos e ouvimos Jesus dizer ao Pai. Então, enquanto o Senhor estava ali com as crianças, né, e através dessa sua oração ao Pai Celestial, olhos jamais viram e os ouvidos jamais ouviram coisas tão maravilhosas ditas pelo Salvador Jesus Cristo naquela ocasião. E ele disse no capítulo 17, depois da oração, ele disse aos nefitas: bem-aventurados sois por causa de vossa fé, e completa é a minha alegria. E depois de haver proferido essas palavras, Jesus chorou. E ele pegou as criancinhas uma a uma, e abençoou-as e orou por elas ao Pai. Jesus pegou as crianças e abençoou, né, como eu disse, e ele orou ao Pai Celestial e mais uma vez Jesus Cristo chorou. O Salvador nos ensinou a orar. Capítulo 18, ele diz: em verdade vos digo que deveis vigiar e orar sempre, para que não sejais tentados pelo diabo e levados cativos por ele. Então o Senhor, ele pede para que nós possamos estar vigilantes, né? E orar sempre a ele, para que nós não caiamos, né, em tentação. Portanto, deveis orar ao Pai em meu nome. Então ele ensina mais uma vez como que nós devemos orar ao Senhor, a Deus, né? E ele fala que nós devemos orar a Deus através do nome de Jesus Cristo. Ele continua: e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, que seja justo, acreditando que recebereis, eis que vos será dado. O interessante é que ele fala que
que será dado, né? Tudo aquilo que nós pedirmos, mas assim, desde que seja justo. Essa é a palavra-chave, né? Tudo que nós pedimos ao Pai em meu nome, que seja justo. Então, ou seja, esse é o segredo, né? De nós recebermos as respostas às nossas orações. Pedir coisas justas a Deus. E orai ao Pai no seio de vossa família, sempre em meu nome. Então, mais uma vez, ele fala para que nossa família seja abençoada, né? Nossas mulheres e filhos, nós possamos orar ao Pai em nome de Jesus Cristo. E aí o Senhor, ele instituiu o sacramento, né? Mais uma vez, ele pediu para que os discípulos levassem o sacramento ali para ele, e ele abençoou o sacramento, e a multidão comeu e fartou-se daquele pão, daquele sacramento. E ele continua dizendo: a todos que crerem e forem batizados em meu nome, e sempre procurarem fazer isso, tal como eu fiz, da mesma forma como eu parti o pão, abençoei-o e dei a vós. E isto fareis em lembrança do meu corpo. E será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim. E se lembrardes sempre de mim, tereis meu Espírito convosco. Então o Senhor instituiu o sacramento e ele pede para que as pessoas tomem o sacramento, que lembre sempre de Jesus Cristo, para poder ter a companhia do Espírito Santo conosco, né? E ele continua falando ainda sobre o sacramento. Ele fala assim, e ele dá um mandamento, ele fala: te dou, vos digo que, em verdade vos digo que vos dou outro mandamento. Este é o mandamento que vos dou: não permitireis, sabendo que alguém participe indignamente da minha carne e do meu sangue quando os administrardes. Porque todo aquele que come e bebe da minha carne e do meu sangue indignamente, come e bebe condenação para a sua alma. Então, se nós tivermos algum erro, algum pecado em nossa vida, nós não podemos tomar o sacramento, né? Porque nós estaremos bebendo e tomando condenação para a nossa própria alma. O que nós devemos fazer é nos arrepender, reconhecer os nossos erros, nossos pecados, nos arrepender, confessar, colocar a nossa vida em ordem para que nós possamos tomar o sacramento, né? E assim ter a companhia do Espírito Santo. Então, o Senhor, ele é bem claro nessa escritura: não participe do sacramento indignamente. O que você pode fazer para tornar suas orações mais significativas? Ficamos espiritualmente saciados quando tomamos o sacramento. Então, espiritualmente saciados. O Senhor ensinou em Mateus 26, na escritura, que diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em 3 Nef 18, o Senhor continua, e nessa ocasião o Salvador deu aos discípulos o poder para conferir o Espírito Santo. E em seguida uma nuvem cobriu as pessoas, de forma que somente os discípulos viram Jesus Cristo subir aos céus. Então, foi um momento muito especial ali, onde os discípulos puderam testificar Jesus Cristo subindo aos céus, né? Os discípulos de Jesus Cristo buscam o dom do Espírito Santo. Os discípulos também oraram ao Pai em nome de Jesus e oraram por aquilo que mais desejavam, e desejavam que o Espírito Santo lhes fosse dado. Não há nada mais importante nessa vida do que a companhia do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque todas as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia sob a influência do Espírito Santo, com certeza serão decisões acertadas, né? Então, o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos orienta a tomarmos as melhores decisões e a fazermos as escolhas certas para a nossa vida. Então, não há nada mais importante do que nós termos essa companhia do Espírito. E os discípulos estavam orando ao Pai, né, em nome de Jesus Cristo, justamente por essas coisas que mais desejavam, né, que era a companhia do Espírito Santo. E, para ser sincero, é aquilo que eu mais desejo na minha vida também, ter a presença do Espírito Santo para que eu possa fazer as escolhas certas.
E aconteceu que depois de todos terem sido batizados e saído da água, o Espírito Santo desceu sobre eles e ficaram cheios do Espírito Santo. Para nós termos a companhia do Espírito Santo conosco, nós primeiro precisamos ser batizados e depois da ordenança do batismo, vem a ordenança do dom do Espírito Santo, o recebimento do dom do Espírito Santo. Então, após o batismo, você recebe o Espírito Santo. E a partir desse momento, a partir dessa ordenança, o Espírito Santo ele passa a ser um guia, um companheiro na sua vida. Por isso que os discípulos estavam desejando ali muito, né, essa companhia do Espírito Santo. E teve um momento que Jesus agradeceu ao Pai por lhe conceder o Espírito Santo aos discípulos e depois ele pediu que o Espírito Santo fosse concedido a todos aqueles que acreditassem nas palavras dos discípulos, né? Então ele agradeceu que não só os discípulos estavam com a presença do Espírito Santo, mas ele pediu ao Senhor, né? Ele pediu a Deus para que todas as pessoas que crerem nele, que foram escolhidos dele, para que pudesse ter também a companhia do Espírito Santo. Então você vê que o Senhor ele realmente se preocupa e se importa com cada um de nós. E no capítulo 19, versículo 35 a 36, o Senhor diz: E aconteceu que quando acabou de orar, Jesus voltou novamente para os discípulos e disse-lhes: Tão grande fé eu nunca vi entre todos os judeus. Por isso não lhes pude mostrar tão grandes milagres por causa de vossa incredulidade. Em verdade vos digo que nenhum deles viu coisas tão grandiosas como as que vistes, nem ouviu coisas tão grandiosas como as que ouvistes. O Senhor está falando aqui que os nefitas foram mais abençoados, né? Testificaram coisas maravilhosas, mais do que os próprios judeus. Eu encerro essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. E eu convido você a compartilhar essa mensagem, também deixar seus comentários aqui. Convido vocês também a participarem da conferência geral, que será realizado no primeiro final de semana de outubro, será transmitido pela Rede TV de televisão. E vou deixar aqui também um link para que você que não é membro da igreja, quer conhecer mais a respeito do Evangelho restaurado de Jesus Cristo e quer saber mais a respeito do livro de Mórmon, eu vou deixar o link aqui para que você possa estudar mais. Tá ok? Muito obrigado a todos. Na semana que vem nós estamos de volta. Forte abraço.